Vamos lá, signo de Libra. O que você precisa saber sobre o seu mês de junho? Tudo aquilo que vem para você. Lembrando que hoje é o último dia para você acessar a magia da prosperidade. Então, se você quiser acessar a magia da prosperidade, vai lá enquanto é tempo hoje, tá? É o último dia para você acessar. E amanhã a gente já vai começar as reuniões, os nossos encontros. Então, vamos ver. Signo de Libra, o que você precisa saber sobre o mês de junho? Ok, muito bem. Cavaleiro de Espadas. O que mais? A leitura está bem diferente daquela que foi, né? Então, quem viu a primeira leitura viu, quem não viu, infelizmente, perdeu. Só que como a leitura deu problema, infelizmente não tive como colocar tudo aqui para vocês. Então, vamos lá. Esse mês de junho, Libra, vem trazendo para você o seguinte. Eu vejo que você trabalhou bastante aqui. No teu passado recente, eu vejo que você trabalhou, que você investiu, que você focou em alguma coisa aqui. E esse mês... Aqui a gente vem a energia do Cavaleiro de Espadas junto com a energia do Diabo. O Diabo, ele traz tanto um momento de colheita, mas o Cavaleiro de Espadas ainda mostra uma energia de resistência, como se você ainda estivesse lutando para alguma coisa, ou como se você estivesse correndo atrás ou fazendo acontecer. Então, o Cavaleiro de Espadas, ele tem uma tendência, pede que você tenha que tomar um certo cuidado, na verdade, com o Cavaleiro de Espadas. Por quê? Porque eu tenho duas vezes o elemento da mente. O que isso significa? Isso significa que eu tenho uma tendência de idealizar demais as coisas e não trazer para a matéria. Então, esse mês eu poderia dizer que o cuidado que você tem que tomar, ou talvez o principal cuidado que você tem que tomar aqui, é exatamente esse, talvez ficar somente no mundo das ideias e esquecer de aplicar na matéria, esquecer de fazer aquilo que precisa de ser feito, tá? Então, aqui é importante que você avalie muito bem o que eu quero, quais são os meus projetos, e aqui a energia que vem cruzando, né, é a energia do Diabo. E da energia do Diabo, ela traz tanto essa capacidade de materialização, uma capacidade muito rápida de materialização, quanto ela fala também da capacidade de, às vezes, essa idealização excessiva, ela pode me prejudicar ao invés de me ajudar. Faz sentido para você? Comentem aqui para mim, deixa eu ver, o YouTube mudou o chat ao vivo, então eu não sei, tem muito tempo que eu não faço ferramenta de chat ao vivo aqui, né? Escrevam aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem, tá? Como é que vocês estão me ouvindo, como é que tá saindo o som aí, escrevam aí para mim no chat, por favor, tá? Além dessa tendência aqui, Libra, de você pensar demais ou de você raciocinar demais, é importante, tá? O que eu sinto aqui para você é que é o final de uma fase. Eu sinceramente não lembro absolutamente nada de como que estava a outra leitura. Se vocês lembram, pode falar aqui para mim se está parecida ou não, quem assistiu. Mas aqui o que eu sinto muito para vocês aqui é como se eu estou trabalhando bastante, eu estou fazendo aquilo que precisa de ser feito, eu estou me impulsionando, mas ao mesmo tempo, né, eu tô nesse momento, parece que tem um momento esse mês que as coisas parecem que não vão sair, ou parece que as coisas não vão acontecer, eu tá com uma certa dificuldade de acontecer, e eu fico idealizando demais alguma coisa, não consigo trazer para a matéria, ou talvez eu esteja brigando demais no meu mental, ao invés de parar e relaxar. Por quê que eu tô falando isso? Porque no fundo, né, na posição daquilo que você não está enxergando, a gente vem com um 10 de copas, que vem mostrando realização emocional, principalmente realização emocional. Né? Então o 10 de copas, ele vem falando aquele momento de que eu consegui, eu conquistei. E ele entra também aqui como conselho para você de trazer mais amor e gratidão pela vida. Me parece, meu querido Libra, tá? Me parece, se você me corrija aí se eu estiver enganado, ou pode ser que isso que eu vou falar ressoe com você ou não, você já sabe que você tem que adaptar, porque são muitas energias, tá?
Mas a energia que eu capto aqui é que eu tenho muito motivo para agradecer, porque o 10 de copas vem mostrando que eu tenho muito motivo para agradecer, eu tenho realizações para acessar, e ao invés de eu entrar nessa energia da gratidão, eu estou com uma tendência de cair na energia da murmuração e da lamentação. Então, o que eu poderia dizer para você? Cuidado com isso aqui nesse ponto, tá? Cuidado com esse ponto aqui, porque isso pode te prejudicar ao invés de te ajudar a atrair. Na posição da tua cabeça, a gente vem com a rainha de paus, que vem mostrando, olha, eu estou buscando o meu poder pessoal, eu estou buscando acessar a minha intuição, eu estou fazendo o meu dever de casa. Eu estou fazendo o meu dever de casa aqui. Então, eu vejo você trabalhando o seu poder pessoal, investindo em terapia, fazendo aquilo que precisa de ser feito, mas ao mesmo tempo que é só realmente tomar um certo cuidado com essa energia da reclamação, da murmuração e dos pensamentos que algumas vezes podem te tomar, né? Porque na posição aqui do seu ambiente, do seu ecossistema, a gente vem aqui com a carta do 5 de copas. Então tem uma sensação aqui de que talvez eu esteja perdendo alguma coisa, talvez alguma situação aqui eu não esteja totalmente apto, talvez parece que o mundo ao meu redor está desabando, ou tem alguma situação que eu não estou satisfeito, ou que eu perdi alguma coisa, só que eu estou... não é necessariamente você, é como se o mundo ao seu redor, ou o ecossistema onde você se encontra, as pessoas estivessem falando assim, olha, você tem que olhar aquilo que você está perdendo, olha, você tem que parar e você tem que buscar se lamentar, você tem que fazer isso. Então, ao seu redor é como se tenho 1 milhão de razões para murmurar, para poder ficar nessa energia, nessa bad vibes, mas ao mesmo tempo, eu vejo que se você virar a coisa ao seu redor, tipo, virar um pouco, mudar um pouco a estação, né, a coisa, mudar a situação aqui, eu vejo que você vai ter uma tendência, a principal tendência é se eu, ao invés de eu fazer aquilo que as pessoas estão falando, de ficar correndo, de ficar lamentando, murmurando, correndo atrás daquilo que eu estou perdendo, eu olhar para frente, olhar aquilo que eu estou ganhando e começar a trabalhar essa energia da gratidão, é como se a prosperidade começasse a voltar para a minha vida. Se por acaso ela não está, né, vibrando, se ela não está prosperando, essa mudança de postura vai trazer uma outra vibe para mim aqui. Por quê? Porque eu vejo que você está com essa tendência aqui de materialização, né? O 10 de copas vem falando de materialização, vem falando de realização emocional para você. Você realmente só não vai ter essa realização emocional se você ficar nessa energia de lamentação, de murmuração aqui. Conselho do tarô para o mês de junho para você, a gente vem com o Rei de Ouros. E o Rei de Ouros, ele vem falando aqui da intensidade da ação. Tá? Então, aqui é importante com o Rei de Ouros você buscar continuar a fazer aquilo que você está fazendo com a intenção, com materialização. Realmente continuar investindo aqui naquilo que você está preparado, naquilo que você está investindo ao longo do prazo. Até mesmo porque aqui vem pedindo resistência. Porque eu vejo que o teu principal medo aqui é de eu trabalhar, me esforçar nessa situação e não obter resultados. O que eu posso dizer para você aqui, que independente de qualquer que seja a área que a gente está falando, o que eu vejo é que o resultado já está aí. Talvez você ainda não esteja vendo os resultados que estão aí na sua cara, ou talvez esses resultados, eles estão debaixo da terra, eles já estão ali preparados para sair para você. Tá? Então aqui pede que você continue com persistência, porque inclusive o Rei de Ouros aqui, ele vem falando, continue persistindo, fazendo, acontecendo, porque eu vejo que tem uma tendência de se materializar o mais rápido do que você espera. Então você vai ter sim colheita de frutos? Vai. Você vai conquistar aquilo que você quer? Vai. Basta você acreditar e continuar fazendo aquilo que precisa de ser feito. Tá? Porque eu vejo que o teu principal receio é de estar jogando todo esse esforço no lixo. E que vem falando que não, tá? Continue sim. A gente fecha aqui com a carta da justiça e a posição do futuro vem página de copas. Página de copas é também aqui uma realização emocional do segundo tarô e acaba de acordo com a maneira como eu leio, tá? É sim uma realização emocional, assim como vem falando também de um novo começo emocional.
né? Então é um momento que eu estou me permitindo fazer algo novo. Eu sinto como tem uma boa notícia para chegar, tem algo novo para você receber aqui, né? É aquela proposta que você tá ali, ó, insistindo, persistindo e sempre ouviu não, e agora de repente você recebe um sim, recebe a aprovação de alguma coisa, ou aquela pessoa que realmente vem, não sei, tá? Mas eu sinto você recebendo algo aqui, e esse algo que você vem recebendo aqui, ele vem trazendo para você essa realização. Então, olha, você está quase lá, né? E a mandala, a carta que fecha, que é a carta do julgamento, ela representa o signo de Libra, né? E ela fala desse balanço, desse equilíbrio. Então, eu vejo as coisas se estabilizando, se equilibrando para você aqui. Permaneça. Não saia de cima do muro, porque no fundo do baralho a gente vem com 2 de paus. Saia de cima do muro, tome uma posição, continue focado fazendo aquilo que você tem que fazer, que a conquista já é sua, tá? E se tá fazendo sentido para você, escreve aqui embaixo, a conquista já é minha. De novo aí, vamos continuar aqui, tá? Vamos para o baralho cigano e a gente vai ver o que vem para você: trabalho, amor e família. A gente vai começar com vida profissional. Vamos lá. A torre. A âncora. Cigano. O cigano tinha que sair de qualquer jeito, né? Pelo visto aqui na vida profissional. Vida amorosa. Vida familiar. Muito bem. Fundo do baralho, a gente vem aqui com a carta do cachorro, né? E o cachorro, ele vem trazendo aqui uma mão amiga, um companheirismo, alguém te auxiliando aí nesse mês. E isso já vem provando aqui para mim na vida profissional. A gente abre com a torre, a âncora e a carta do cigano. O que isso quer dizer? Estou acostumada a olhar a câmera para cá e a câmera dessa vez está para lá. Então, se eu não olhar para a câmera, peço desculpas aí, tá? O que acontece? Na vida profissional, a gente vem com a carta da torre, e a carta da âncora, e a carta do cigano. Essas 3 cartas juntas, elas vêm mostrando aqui que é um momento onde talvez eu venha recebendo uma inspiração para poder fazer ou ancorar alguma coisa, tá? Eu vejo uma pessoa aqui com a possibilidade de trazer uma oferta para você, porque a carta do cigano cruza com a carta dos pássaros, então vem falando de oferta ou de comunicação, tá? Então é possível que você esteja aqui nesse momento, alguém esteja te observando, ou tá vendo que você tá fazendo tudo sozinho, que você tá digamos, turn around yourself, dando aquela virada, né, buscando fazer tudo aqui ao mesmo tempo. Eu vejo que tem uma grande possibilidade que alguém talvez apareça para poder te auxiliar, ou você contrate alguém, ou alguma coisa desse tipo, tá? Ok, no caso onde você é assalariado ou você não tá, ou você está desempregado, é possível que alguém te indique aqui, ou que você tenha alguma inspiração esse mês para você trazer aí, fechar aquele contrato, ou para você fazer alguma coisa, porque a torre, ela me mostra esse contato com a espiritualidade, né? Onde eu estou pensando, eu estou recebendo uma inspiração, eu estou aqui no meu mundo, mas ao mesmo tempo eu estou conectado com a minha essência. Mas ela fala também que tem alguma coisa que eu preciso de fazer sozinho. Talvez eu precise de focar um pouco mais para poder, no meu trabalho, para que eu me estabilize, né? A energia, se você por acaso tem uma energia muito feminina, o que eu quero dizer com energia feminina? Existe uma coisa chamada princípio de gênero, tá? Que o Caibalion explica dentro dos princípios do hermetismo. Tudo no universo tem um gênero masculino e feminino, o yin e o yang. Então, o que é energia feminina no trabalho? É quando eu estou muito passivo,
eu estou muito apático. Então, quando essa energia está em excesso, eu acabo não conseguindo fazer, eu acabo não conseguindo realizar, com muita preguiça. Então, me falta energia, tá? Agora, quando eu estou com mais energia masculina, eu estou mandando ver. Porque a energia masculina é a energia da ação. Então, isso aqui não tem nada a ver com sexo ou sexualidade, tá? Tem a ver com energias yin e yang aqui. Então, se por acaso não é nenhuma proposta, ou se por acaso não tem nada a ver aqui com a proposta de trabalho, ou se você não é se você não é empreendedor ou não trabalha por conta própria, aqui pede que você trabalhe um pouco mais essa energia do fazer. Tá? Essa energia masculina da ação, da conquista, do ir fazer acontecer, tá? Eu vejo que você vai ter aqui possibilidade de trazer conquistas a longo prazo para você, porque a âncora ela vem estabilizando aqui. Mas eu sinto que tem uma grande possibilidade de você receber uma proposta na vida profissional esse mês aqui, e que algo que vai estabilizar você, ou que vai ser a longo prazo, tá? Vamos lá. Vida amorosa. Olha, na vida amorosa eu vejo as coisas fluindo, que a gente vem com o centro da tua mandala, a gente vem com a carta da árvore. A gente vem com os lírios e os pássaros, nesse caso a coruja. Eu vejo muita comunicação aqui. Se você já tem um relacionamento, tem uma grande possibilidade de vocês estarem se comunicando mais, trabalhando mais a sua energia. Eu vejo estabilidade aqui. Se você não tem ninguém, é possível que venha a aparecer alguém que vai chegar para você que é a longo prazo, que vai estar com você que é a longo prazo, tá? É possível. Vou prometer, porque a Dani falou que ia vir alguém esse mês a longo prazo. Não estou prometendo nada. É importante que você tenha uma coisa chamada discernimento, tá? Eu não gosto de iludir as pessoas. Então, como são muitas energias, é importante que você avalie o caráter da pessoa que está entrando na tua vida, observe se faz sentido ou se não faz sentido para você que essa pessoa esteja, se ela realmente quer algo de fato com você. Então, o que eu estou falando aqui é que, pela leitura das cartas, para a maioria de vocês, para a maior parte da egrégora, tem-se uma possibilidade de que apareça alguém na tua vida para ficar, tá bom? Vida familiar. A vida familiar, eu vejo aqui momentos de alegria. Apesar de que a gente vem com a carta da casa, o urso é a carta do buquê. O buquê, ele vem trazendo muitas alegrias aqui, mas eu sinto também aqui como um convite a uma comemoração. Engraçado, porque o urso, ele apega aqui. Estou recebendo a mensagem, mas eu não consigo... deixa eu traduzir. Olha, o que eu vejo muito claro aqui é que tem estabilidade, tem uma grande possibilidade de você ter uma estabilidade aqui. Alguma coisa boa, alguma notícia boa chegando para você, né? Espiritualidade te abençoando. Eu sinto muito que vem algo novo para você e algo bom, algo muito positivo aqui. Então é você conquistando alguma coisa, pode ser você conquistando a tua casa própria, tá? Pode ser você que... Eu vejo você conquistando alguma coisa aqui. Só que, ao mesmo tempo, esse algo que eu vou conquistar exige que eu tenha garra e que eu tenha firmeza e persistência. Faz sentido para você? Porque eu vejo como se eu preciso de ter persistência para alguma coisa, para manter essa coisa aqui. Mas, no final, eu vou comemorar. É isso que eu vejo. Eu conquistando alguma coisa, estabilizando, mas ao mesmo tempo isso precisa de ter garra, eu preciso de persistir, eu preciso de ir, eu preciso de insistir em alguma coisa, que talvez eu esteja quase desistindo, mas eu preciso continuar insistindo, e no final eu vou comemorar, porque eu consegui, porque eu conquistei. E a árvore no centro da mandala, ela vem trazendo muita prosperidade, né? Vem falando de colheita de frutos. De outras situações que eu vejo aqui na tua leitura, igual eu falei, vejo você recebendo alguma coisa, uma bênção aqui, algo que você manifestou, que você pediu para a espiritualidade, é você mesmo, porque a nossa espiritualidade somos nós, né? Mas adapta como você acredita. Então aqui eu vejo você manifestando algo, mas ao mesmo tempo eu preciso de persistir, eu preciso de ter essa garra, e eu vejo chegando uma proposta para você. É engraçado, eu acho que quando você está quase desistindo de alguma coisa aqui, você fala, isso não vai dar certo, eu tô quase desistindo.
Só que vem alguma coisa, alguma situação, alguma energia dentro de você, você fala assim, olha, não, você precisa continuar. E você continua, e você conquista alguma coisa. Então eu vejo uma conquista aqui. Eu vejo convite, tá? Eu não vejo necessariamente aliança, mas eu vejo algo que vem trazendo estabilidade a longo prazo. Pode ser um casamento? Pode ser que alguns de vocês vão se casar agora? Pode. Pode ser um casamento, né? Alguma coisa desse tipo, tá? Mas eu vejo realmente aqui uma conquista, uma vitória, tá? O que quer que seja que você queira, permanece firme aí. Mantenha-se firme. Vamos ver o que mais. Qual que é o conselho para você do tarôzinho de Osho? A mente, a exaustão e o sucesso. Olha aqui, só vem me confirmando aquilo que eu já falei para vocês, tá? Lembra lá no começo que eu falei com vocês assim, olha, a mente de vocês, né, vocês estão com uma tendência de idealizar demais alguma coisa, de ficar só ali na tua mente, a mente aqui já vem falando isso. É o outro cavaleiro de espadas, então eu tenho uma tendência aqui de idealizar demais, ou de, você tá com uma tendência de colocar muita caraminhola na tua cabeça, vamos falar português bem claro e popular, tá colocando caraminhola demais na tua cabeça aqui, tá? Eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá exausto ou exausta, mas aqui vem falando assim, olha, persiste, insiste. Olha só que bonito, gente, você aqui tá com a preocupação, né, das coisas que não vão chegar para mim, talvez isso não vou conseguir, e aí olha, você mesmo cansado, você continua indo, ou faz uma pausa para descansar, para relaxar, mas mantenha-se, tá? Mantenha-se firme aqui. Bom dia, vocês estão chegando agora. Mantenha-se firme agora, porque eu vejo você quase lá. O 9 de paus, ele mostra esse cansaço, mas ele fala assim, ó, tá faltando pouco. Tá faltando pouco, tá quase lá, você vai chegar lá. E aí a gente vem com sucesso. Não é uma bonita caminhada. Então, olha só. Tem as pessoas, a Matrix ao seu redor falando assim, olha, você não vai conseguir, tá difícil. E você acaba ficando exausto, mas se você insiste, se você persiste, vem a carta do sucesso. Não tá bonita essa energia aqui? Tá lindo essa energia para você. Então, o que quer que seja que você queira conquistar, você vai conquistar. Mantenha-se firme aí, tá? Seja muito bem. Gente, enquanto eu embaralho as cartas aqui, recado. Amanhã já começa a magia da prosperidade. Serão 4 encontros ao vivo no Zoom. Mas também vai ficar gravado? Vai ficar gravado, vai estar lá na plataforma. Os exercícios estão na plataforma e eu vou liberando para você semana por semana, tá? Então, se você sente aí que você quer desbloquear a sua energia da prosperidade, começar a trabalhar essa energia, fazer com que ela flua, aproveita que as inscrições até amanhã às 10 horas da manhã. Então corre, eu tenho só 3 vagas, tá? As vagas estão acabando, então se as vagas acabarem antes da manhã, às 10 horas da manhã, acabou, tá bom? E aí vai ter que ficar para a próxima se tiver. Vamos lá, água marinha. Vamos ver qual que é o recado para você, que é o 5º chakra. E o 5º chakra vem falando da garganta, tá? Mais do que falar, escutar é o ato que permite apurar os sentidos maiores, os que nos afinam com as verdades que por vezes estão secretamente guardadas no nosso coração. Uau! Ou seja, vamos ver. A presença dessa carta revela a importância de adquirir paz interior e calma mental. Apela a que nesse momento leve a vida com muita calma e serenidade, estando atento aos sinais, escutando com amor os que o rodeiam, pois só assim é possível auscultar o coração. Também como revelar o que é tempo de fazer uma pausa para a reflexão de seguir a vida com menos estresse. A água marinha é uma pedra calmante que os ajudará em estados de intenso estresse, podendo funcionar como um verdadeiro talismã para adquirir clareza mental. Tá? Então a pedra é água marinha. Se você trabalha com cristais, fica a dica aí para você. Bom, é isso, signo de Libra, daqui a pouco. Então é isso. É isso aí, forte abraço, até mais. Até daqui a pouco com Escorpião.